Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos mais uma vez aqui para poder trazer mais uma mensagem dentro do tema 365 dias andando com Deus. É muito importante que você esteja conosco aqui todos os dias, porque sempre trazemos uma pequena palavra e essas são as pequenas palavras que às vezes precisamos ouvir e sempre colocar como quebra-cabeça nas nossas vidas para podermos andar em sintonia com Deus. Hoje o tema, é lugares surpreendentes. Lugares surpreendentes. O texto, você pode ler aí, em Números, capítulo 11, versículo 24 a 30. Vamos repetir? Números, capítulo 11, versículo 24 a 30. Tá bom? Hoje é sexta-feira, é bom que hoje é o dia para quem trabalha de segunda a sexta. Hoje é o último dia e você já vai finalizar o seu dia, sabendo que você vai ter o seu final de semana. E tudo é bom a gente poder aguardar uma palavra, um fragmento da palavra de Deus para nossas vidas. Vamos lá? Vamos para o texto? Certa feita, o jogador de hockey, Gilbert Brulio, estava em Vancouver, Canadá, com a sua namorada. Ao passarem por duas pessoas que pediram carona, ele disse: "Aquele é o Bono." A namorada não acreditou e continuou dirigindo. Brulio a convenceu a fazer o retorno. De fato, era o vocalista do U2, não conheço, e seu assistente. Eles queriam carona de volta para o veículo deles. O casal lhes deu carona e Bono agradeceu com ingressos e passes para os bastidores do seu show naquela noite. Brulio tinha ingressos para o final de hockey para aquela noite, mas optou pelo U2. A graça e a bênção vêm de todos os tipos de lugares surpreendentes. Moisés sabia disso. Ele estivera sobrecarregado com as responsabilidades de liderar Israel. Então Deus o instruiu a reunir 70 anciões das tribos e ele os ajudaria no pesado trabalho do cuidar do povo. O líder, agora com a liderança compartilhada, reuniu os 70 e Deus retirou uma parte do espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. 2 outros líderes israelitas, porém, não estavam presentes e mais tarde começaram a profetizar por conta própria. Josué, enfurecido com este ato de desafio à liderança de Moisés, protestou. Moisés, calma e sabiamente, respondeu: "Por que você está preocupado com os meus direitos, quando eu que deveria estar? Eu gostaria de que o Senhor desse seu espírito a todo o seu povo e fizesse que todos fossem profetas." A natureza humana quer controlar a graça. Nós queremos manipular as pessoas que Deus usa e como Ele as usa. Sentimos inveja daqueles que não parecem seguir o mesmo caminho que eu tenho seguido. Assim como Moisés, porém, deveríamos nos alegrar cada vez mais que Deus faz o seu trabalho, não importando com ou com quem Deus escolhe fazê-lo. Então, Deus opera e trabalha em lugares surpreendentes e com pessoas que a gente vai se surpreender, Deus usando-as para a obra do Senhor. Nós temos que parar com essa ideia de querer que criar um padrão, como Deus usa, como Deus fala, como Deus faz, como Deus... Não, temos que parar com isso, né? Isso não existe, né? Então, o exemplo aqui que o texto nos dá, quando Josué foi reclamar com Moisés, a respeito dos 2 homens que estavam profetizando, Moisés não mediu esforço nem palavra para dizer assim: olha, bom seria que todos fizessem isso. Às vezes tem pessoas que querem, manipular, como nós podemos ver aqui, manipular as pessoas que Deus usa. Ah, essa pessoa assim, não aceitei,
Não é assim que funciona. Independente. O importante é Deus usar, né? Muitos anos atrás havia uma guerra entre os batistas e os assembleanos, né? Os batistas diziam que o assembleano era santo demais, e o assembleano dizia que os batistas não eram santos. Existiu essa guerra. Graças a Deus já acabou, né? Graças a Deus já acabou. Não tem mais isso mais, graças a Deus acabou essa loucura de pensamentos que ambos tinham um do outro, né? Ninguém estava certo, nem os batistas, nem os assembleanos. Estou dizendo aqui um exemplo prático para você entender que a gente tem que parar com isso, né? Agora, é claro que quando as coisas saem fora dos padrões bíblicos e elas levam ao escândalo, é uma coisa. Agora, não levando ao escândalo, não afligindo os princípios bíblicos, deixa Deus falar, deixa Deus usar o irmão, a irmã. Vamos parar com essa ideia de querer manipular pessoas. Outra coisa, né? A natureza humana, né, como nós podemos ler aqui, ela sempre tende a controlar a graça de Deus. O que é a graça? A graça é o favor de Deus, mesmo nós não merecendo. Deus nos fez o favor de nos abençoar, de nos dar a salvação, de nos dar a alegria da salvação. E tem pessoas que querem manipular tudo isso. Não pode rir demais, não pode ficar sério demais, afinal de contas não pode fazer mais nada, né? Eles querem fazer de determinadas pessoas um robô, tem que ser assim, o padrão é esse. Não é assim que funciona, né? Nós temos que prestar muita atenção com isso. E se nós estamos envolvidos com isso, é hora de parar, é hora de você largar isso de lado e deixar Deus trabalhar da forma que quiser com as pessoas, né? Nós temos ali na igreja pessoas com diversas formas de Deus usar, e a gente respeita isso, né? A gente respeita isso. É claro que às vezes alguns passam um pouquinho do limite, a gente vai lá dar uma chamada de atenção, né? Fala mais sério, mas tirando fora disso, não está afligindo, gente, não está afligindo os princípios bíblicos. Tem que parar com isso. Tudo que é errado é que aflige os princípios bíblicos, né? Então podemos ir contra nada disso. É igual doutrina, né? Você pode andar assim, você pode andar assado, e aí as pessoas querem usar a Bíblia, infelizmente, para poder dizer coisas que a Bíblia não fala. É muito chato isso. E hoje o Evangelho, né, por alguns casos, está sendo um pouco meio tortuoso, ou visto tortuoso com as pessoas que não frequentam a igreja. Isso é chato, isso é ruim, até para o desenvolvimento e para a salvação até dessas pessoas. Vamos deixar Deus usar as pessoas da forma que Deus quer que sejam usadas, né? Eu falei, não está afligindo os princípios bíblicos? Deixa as coisas correrem. Eu sou assim, eu não vou pegar no pé de ninguém, não vou ficar ali julgando ninguém. Agora, tudo com limite. Mas aqui, né, e Deus está usando pessoas hoje, né? E às vezes usa somente aquelas pessoas que nós imaginávamos que não podia ter usado, mas é elas mesmo que Deus está usando. E Deus vai nos calando, né? Igual um tempo atrás, quando existia que Deus não podia usar isso, aquilo, aí uma pessoa que cortou o cabelo com o rosto todo maquiado, orou por alguém foi curado. Lembra que Jesus falou? Os discípulos começaram a dizer para Jesus: estão lá expulsando demônio no teu nome. Não pode? Quem não é contra mim é por mim, né? Então deixa eles, né? Não está afligindo nada, não está fazendo nada, deixa eles expulsar o demônio lá. Em vez de vocês ficarem aí julgando aqueles que estão expulsando, por que você não vão lá e faça isso também? Praticamente o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. E é praticamente isso que Deus está dizendo para nós hoje. Em vez de ficar reclamando disso, daquilo, gente, a gente não está aqui para julgar alguém com um brinco na orelha que está orando e as pessoas sendo curadas. Gente, na minha igreja, eu particularmente não sou muito adepto a aceitar pessoas ou, né, membrar pessoas ou aceitar membros ou ensinar isso na igreja, que a pessoa tem que botar membro, colocar brinco, tem que fazer tatuagem. Eu não sou desse adepto, eu não sou adepto a isso, né? Eu não vou nunca
permitir, e eu servir para a igreja é outra coisa, mas da igreja fazer, eu não vou. Aí a resposta que eu dou é: olha, você que sabe, tem que perguntar para Deus. Agora, por que quer fazer isso? Qual é a razão, o propósito, o objetivo? Né? Então, eu falo isso, mas só que nós não julgamos também as pessoas da igreja que são adeptas à tatuagem, que são isso. Não estou julgando, né? Então a gente tem que entender isso. Deus usa quem Ele quer, né? Deus Ele quer. E também em lugares surpreendentes. Lugares que você nunca imaginava que Deus podia te usar. Ou no prostíbulo, ou no centro banda, aonde for, Deus pode te usar poderosamente, né? Por isso que a gente não podemos nunca negar qualquer convite semelhante a esses. Se é o problema, se é um convite, se é para deixarmos falar de Jesus, se é para poder deixar que a gente pregue o Evangelho, vamos lá, vamos aceitar o desafio. Está pronto para isso? Mas não julgue quem vai e quem faz, entendeu? Tem um testemunho que um pastor deu um tempo atrás, vou dizer em rápidas palavras, isso, talvez você viu isso no Facebook, que ele falou que Deus, que ele queria ir lá no prostíbulo pregar o Evangelho. Aí a denominação dizia, os irmãos, se você for lá e descobrir, você vai ser disciplinado, você vai ser excluído da denominação, do ministério. E aí acabou que ele, não sei que agora a história desenrolar lá, que ele conseguiu ir, né, sem que a igreja soubesse, e lá uma menina, ela se converteu ao Evangelho. Olha só, né? Imagine só, tem coisas que tem a história, até a mesma história do livro de Oséias, né? Que fala justamente sobre isso. Deus manda Oséias lá no prostíbulo. Não, imagine só. Imagine agora que Deus manda você para o prostíbulo, aí você que chega para o teu pastor, eu vou lá. Não vai não, se você for, você vai ser excluído lá no lugar de crente, né? É claro, para crente frequentar de prazer, não. Mas se Deus mandou você ir lá para pregar o Evangelho, e foi com esse objetivo, e você tem condições para isso, vai, em nome de Jesus. Bom, Deus quer fazer a sua obra, esse é um fato, tá bom? Deus te abençoe, tem um sábado, uma sexta-feira, abençoada, e temos aqui o Examine, que diz o seguinte: leia o Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 38 a 50, quais são os paralelos entre a diferença da história e entre essa história, que está lá em Marcos 9, 38 a 50, e a história de Números, que acolhemos aqui no capítulo 11 de Números, tá bom? Você vê lá quais são os paralelos entre as duas. Não considere que conclusões, nossa aqui, você sente desejo de julgar alguém que trabalha a Deus? Não, deixa eu ler aqui direitinho. Você sente o desejo de julgar alguém que trabalha a Deus? Eu não entendi muita pergunta não, mas deve ser a pessoa que trabalha com Deus, trabalha na obra de Deus, né? A forma de ele lidar, a forma de ele falar, tome cuidado com isso, tá bom, amado? Eu te peço em nome de Jesus. Temos aqui a finalização. Como estar em paz com alguém que segue a Deus, mas faz isso diferente de você, né? Temos que aprender e viver em comunhão com essas pessoas. Na minha igreja, tem pessoas que trabalham diferente do meu trabalho. Mas nem por isso a gente entra em choque, a gente entra em problema, né? O melhor, somos grandes amigos. Um respeita o outro, respeita a forma de pensar do outro. Isso é muito bom. Temos que aprender a fazer isso. Tá ok? O tempo está passando muito rápido. Eu tenho que terminar aqui, tá bom? Deus te abençoe. Tenha uma sexta-feira abençoada. E com certeza, Deus quer te usar, né, de forma surpreendente e também em lugares surpreendentes. Deus abençoe.